Vamos reproduzir esse olho que está representando o signo do Virgem. E vamos fazer esse olho agora aqui deste outro lado. Então, primeiro eu vou começar. Eu tô usando um batom, cor de pele mesmo, tá? Eu já passei a base no meu olho e apliquei o pó compacto também para selar este olhar. E agora eu tô depositando um pouquinho desse batom, tonalidade pele, cor mais para transparente do que para pele, em todo, até o meio da minha pálpebra móvel, tá? Para que esta cor lilás e azul prevaleçam. Então, até o meio. Primeiro, eu vou vir com esta sombra aqui, um pincelzinho, um aplicador. Vou pegar esta sombra dessa forma aqui e vou aplicar aqui no início do meu olho, bem aqui, ó. Literalmente aplicando. Aplicando é o quê? É pegar esta sombra aqui e depositar no olho, tá? Para que realmente ela apareça exatamente a cor que eu estou colocando ali, precisa ser depositado esta sombra. Deposita ela de 2 a 3 vezes. Que tu vê assim, ó. E tu olha aqui, ó, um detalhe, ó. Eu preciso cobrir isso. Então, que tu vê que cobriu realmente todo o teu olho. Todo o olho. Toda a pálpebra, né? Se você, por exemplo, tá fazendo em você mesmo, toda a sua pálpebra. Se você tá fazendo em alguém, toda a pálpebra da pessoa que está fazendo, seja da sua modelo ou da sua cliente. Ok, após aplicado então essa sombra lilás fortíssima, essa sombra aqui, agora eu vou utilizar uma outra sombra lilás, uma sombra roxinha, enfim, uma sombra roxa, só que ela tem um pouco de cintilância também. E aí, eu vou aplicar com o mesmo aplicador esta sombra aqui, um pouco em cima daquela e um pouco fora. Pra gente fazer aquele tom sobre tom. Agora vai ficar assim tudo marcado, depois a gente trabalha essa marcação. Agora é só pra fazer a aplicação das sombras. Então, depositado, bem depositado. Precisa ter certeza, né, que essa sombra tá ali bem depositada. Pra isso precisa passar, às vezes, realmente de 2 a 3 vezes. E se necessário, ainda mais. Ó, aplicada essa sombra ali, eu vou vir com uma sombra azul. Um azul bem escuro. Com o mesmo pincel. Mesmo lado do pincel, inclusive. E faço tipo um Vzinho, ó. Tipo um V, uma marcaçãozinha assim. E dou uma leve puxada para dentro. Para dentro do olho. Bem de leve. Porque eu só quero dar uma leve esfumada mesmo agora. Agora é só pra dar uma esfumada, só pra misturar um pouco dessas sombras aqui. Inclusive quem não tem pincel de esfumar, tipo esse, pode utilizar esse aplicador, só que tem que ir com mais leveza pra que ele faça esse efeito de esfumar mesmo. Aí eu venho e deposito mais sombra azul, inclusive um pouco em cima daquela sombra lilás que eu tava colocando. Por último, aquela roxinha cintilante. Aí eu vou comparando com o meu outro olho, ó. Então são 3 tonalidades de sombra. Uma sombra mate, roxa, e uma sombra lilás mate. Uma sombra lilás cintilante, aliás. E uma sombra azul mate. Que mate o que é? Sem brilho, né? Aí eu me lembro que eu vim um pouquinho pra cá, assim, ó. Eu puxei um pouquinho pra cá, ó, fazendo esse contorno aqui do olho, ó, o contorno da pálpebra. Dei uma leve puxada, pra meio que quase que marcar mesmo, ó. Bem.
Então sim, eu dei uma leve puxada pra cá. Bom, feito isso, feitas essas marcações, eu vim com uma sombra marrom, pegando um pincelzinho de esfumar e esfumei. Eu deposito um pouquinho em cima dessas outras sombras e esfumo. Deposito em cima. E esfumo. Ó, gente, parece que não vai dar certo, vai dar certo. Vai dar tudo certo. O que eu me lembro que eu fiz também foi com o próprio sombra azul, pegar e esfumar um pouquinho em cima desse marrom. Bem pouquinho. Dá uma leve escurecida nesse olho. Aí eu venho com o marrom de novo e esfumo novamente. Uma das coisas que eu fiz... Deixa eu fazer muito pra cima. Foi com uma sombra amarelada. Um tom quente. Eu peguei esse tom aqui de laranja, podendo ser qualquer outro tom quente, claro, e depositei aqui em cima. Porque ele deu uma amenizada nesse tom acinzentado, nesse tom escuro. Ó, agora achei o defeito aqui. Mas esse é opcional, não precisa fazer. É só se quiser dar uma neutralizada nesse tom de marrom, nesse tom acinzentado que acaba ficando por estar utilizando uma tonalidade mais fria, né, mais fechada. Então é só uma sugestão aí. Aí eu percebo que esse azul ele tá mais marcado no outro olho. Eu quero que ele fique pelo menos o mais próximo possível. Então eu vou ali com o azul novamente, tentar marcar mais um pouco esse côncavo. Deixar esse côncavo mais azulzinho, mais marcadinho de azul. Eu quero que esse azul apareça. Gente, é assim, maquiagem é construção. Tu não vai aplicar, não existe uma regra que tu tenha que aplicar uma, duas vezes e tem que tá bom. Ou tu já vai obter o resultado. Às vezes sim, pode dar certo, mas às vezes tu vai ter que ir de novo. É melhor ir com calma pra construir essa pele, esse olho, do que tu ir com muita sede ao pote, muito rápido, ou fazer um pouco e achar que tem feito muito e que já vai obter aquele resultado. Porque não é assim que funciona. Tá? Eu acredito que tá certo. Pelo que eu estou vendo aqui. Está já mais parecido aí. Bom, o olho roxo, aqui no canto, parece que tá meio... Parece que eu mexi nele. Eu vou dar uma aplicada de novo com o roxo aqui no início. Só mais um pouquinho, só uma pitadinha. Que parece que ficou meio apagadinho aqui, ao meu ver. Então, ó. E aí eu venho com este pozinho aqui. É uma sombra solta. Eu deposito só um pouquinho aqui no início dessa sombra. E... olha que lindo. E venho com ela aqui no início. Jogo ela ali no início. Outro detalhe que eu fiz, eu peguei um pincelzinho assim, larguinho, peguei o pozinho sem primer algum e depositei aqui em cima. Pra dar um efeito cintilante naquela sombra roxa que não tinha nenhuma cintilância. E pra dar um pouco mais de cintilância também, aquela sombra que era cintilante. Isso aí.
Aí, vou tirar esse pozinho aqui. Tira qualquer tipo de pozinho com uma esponjinha de pozinho ou até um pincel. Eu vim com um pozinho clarinho aqui. Ó. E aí tu faz tipo um efeito V aqui. Ó. Entendeu? Isso aí. Aí eu venho com esse mesmo batomzinho aqui. Aplico com um pincelzinho fininho. Aqui fora do meu olho. Faço um traço em linha reta. Como se fosse um delineador. A ideia é delinear o olho por fora. Com a própria sombra. Aí eu venho com o azul que eu peguei antes. Este. Ó. E deposito ali em cima desse primer. Deposito porque eu quero que fique exatamente aquela cor e eu quero um delineador. E eu quero que fique marcado. E por isso que eu deposito. Ó. Então até um pedaço eu vou fazer azul e o restante do outro pedaço eu quero roxo. E aí eu pego o roxinho também. Roxinho. Aí, pra esse olho ficar mais top, esse olho ficar mais bonito, eu venho com o mesmo batom, né, o mesmo fixador de sombra, e deposito ele aqui dentro do meu olho, na linha d'água apenas. Eu venho e vou depositando ele aqui dentro. Feito isso, eu venho com a sombra escura de novo. E vou varrendo, vou depositando e dar uma leve batidinha, uma leve varrida para fora do olho. Porque tu não precisa que essa sombra entre dentro do olho, tu só precisa que ela fique ali. Essa tonalidade, né? E aí depois você vem com o roxo. Muitas dessas maquiagens que eu faço, mostrando pra vocês, essas produções que eu faço, não são maquiagens que eu normalmente faria pra mim num evento ou algo assim. Eu confesso que eu faço por questão de arte, por questão de criar algo. E pra mostrar uma opção diferente pra vocês, do que vocês são acostumados. E também pra mostrar que nem tudo é feio. Nem tudo fica feio, nem tudo precisa ser preto. Não precisa usar só preto, não precisa usar só marrom. Não adianta vocês terem um estojo lindo de sombra e não utilizarem. Então, assim, explorem mais as suas maquiagens, usem mais elas. Se vocês compraram um jogo de sombra colorido, utilizem. Agora eu vou aplicar o delineador e vou aplicar o cílio depois. Então, eu vou aplicar o delineador da seguinte forma, ó, do meio pra fora, até o cantinho do olho, sem puxar pra baixo e nem puxar pra cima, tá? Então, ali aplicadinho.
E o delineado é pra fazer um traço, não é pra fazer um negócio gigante. Aí pra fazer esse canto eu gosto de puxar pra cá, do lado ao contrário. Só que eu não vou puxar muito pra dentro, não. É que eu puxei. Então puxa só um pouquinho, não puxa muito pro canto, só até um pedaço do cílio. Tipo, deixa um dedo de distância, o cílio de distância entre o início do olho, do canto interno, e também o delineador não precisa ser até bem no início ali, tá? Só até um cantinho, até uma parte ali do início, mas não totalmente. Daí, depois do meu cílio escolhido, eu venho com uma colinha de cílio, passo o suficiente. Passo cola o suficiente. Uma soprada básica. Grudo. E vou lá, miro. Negócio da pinça. Grudar esse negócio aqui no meu olho. Então certifique-se que as pontas estão bem coladas. Vai dando aquela empurradinha. Dá uma fechada no olho, espia. Não, tá colado. Colado. Uma coisa que eu esqueci nesse olho é de passar um iluminador embaixo também do olho. Iluminador. Ou uma sombra iluminadora. Aqui abaixo do olho. Ih, está pronto esse olho. Está pronto, prontíssimo. Está pronto.